Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Tá começando agora mais um Rádio Esportices, o programa que dá vez e voz à torcida rubro-negra, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Lembrando que você pode seguir o Rádio Esportices nas melhores plataformas de áudio. E você também siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o @EsporticesBlockcast, o nosso Twitter é o Esportices. E a gente também tá lá no medium.com/@Esportices. E você sabe, o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de áudio. A gente está lá no Spotify, no Google Podcast, no TuneIn, na Apple Podcast e nas melhores e outros servidores aí de podcast. Você pode seguir lá a gente e receber as atualizações do programa na hora. Bem, torcedor, bem torcedora, está começando mais um Rádio Esportices e hoje a gente vai falar de Sport Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, mais uma derrota do Leão. Vamos também falar sobre o processo eleitoral do clube. Tá chegando aí, hein? Tá chegando as eleições no próximo dia 15. E a gente vai falar um pouquinho das chapas, da movimentação, enfim, como é que tá todo esse processo. Mas antes da gente começar o Rádio Esportista, a gente quer aqui dar os parabéns ao aniversariante do dia, né? Do dia passado, no caso, né? Da gravação desse programa, que é a nossa Ilha do Retiro, que está completando 84 anos de vida. Parabéns para a Ilha do Retiro. Ô, saudade de você. Breve a gente tá de volta lá, viu? Breve a nossa torcida vai voltar para sua casa. Então é isso, torcedor, vamos embora porque tá começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Tabelinha rubro-negra. Fala, torcedor, fala, torcedora, tá começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui do Rádio Esportices. Infelizmente mais uma tabelinha rubro-negra pra gente falar de uma derrota do Leão, né? O Sport teve hoje a sua quinta derrota no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Palmeiras por 1-0 na Ilha do Retiro, que neste domingo completou 84 anos, né? Parabéns aí para nossa casa, para nossa saudosa ilha, que a gente tá morrendo de saudade de ir para lá, mas ainda não é tempo. Breve voltaremos para lá. E para falar bastante não só de Sport Palmeiras, mas também do clima político efervescente na Ilha do Retiro, né? Muita confusão, eleições vindo por aí. Eu trouxe hoje para bater um papo com a gente, meu amigo e ouvinte do Rádio Esportices, Bruno Santos, que está fazendo aqui sua estreia. E aí, Bruno, tudo bem com você, cara? Seja bem-vindo, viu? Fala, Gustavinho. É um prazer, velho, estar participando aqui do teu programa. Como você já adiantou aí, não só sou seu amigo, como também um ouvinte assíduo, né? Opa, a audiência é qualificada. E com você à frente, você sabe que eu lhe acompanho há algum tempo, até antes da gente construir uma amizade aí, desde rede social. Obrigado. Eu acompanho seu trabalho e sei da tua capacidade. Valeu, mas vamos cara. embora, falar dessa partida aí que não foi muito favorável pra gente, não. Vamos embora. É verdade, Bruno, é verdade. Vamos lá. Vamos começar então trocando essa figurinha aí de Palmeiras, né? Sport 0, Palmeiras 1. Gol marcado pelo Gustavo Scarpa aos 37 minutos do primeiro tempo. Ô Bruno, eu vou começar perguntando para você. Na quinta-feira passada o Sport conseguiu um bom resultado, né? Empatou com o Santos lá na Vila Belmiro. E havia uma expectativa que para esse jogo o Sport pudesse manter aquele nível de atuação. Foi uma atuação boa, o Sport até teve chance de sair
lá de Santos com 3 pontos, né? Mas pesou, infelizmente, a falta de qualidade ofensiva que esse time tem, né? Que tem sido aí um grande problema aí do Sport nesse começo do campeonato. Defensivamente o time está se comportando bem. O problema está sendo do meio para frente, que a coisa não está legal. Mas havia uma expectativa, né, Bruno, de que mesmo sendo um adversário que não disputa o mesmo campeonato brasileiro do Sport, o Palmeiras está disputando um outro campeonato brasileiro, né? Está brigando por outras coisas aí na tabela, disputando o título, e a gente está brigando para não cair. Havia a expectativa de que pelo menos a gente pudesse coletar alguma coisa boa, algum ponto, né? Pontinhos aí dessa partida. Mas não deu, né, Bruno? Ficou um sentimento aí meio amargo, né? Depois dessa partida de hoje, né? Isso, Gustavinho, sem dúvida. Veja só, se você pega uma partida, né, no início dela no Sport Palmeiras, ainda que seja na Ilha do Retiro, não dá para você cravar uma vitória. Não claro, dá claro. Para a gente garantir, até pelo, como você falou aí, são equipes com objetivos bastante diferentes. Sim. Mas até pelo que fez o Sport na partida contra o Santos, uma partida, no meu ver, bastante segura, ainda que o Sport teve muita deficiência no último terço do campo, e o fato do treinador Humberto Lousa poder repetir a escalação trazia uma expectativa boa, eu acredito, para esse jogo. Sim. O que não traduziu desde o início do jogo. Eu acho que o Sport, a rotação da equipe foi completamente diferente do que foi da partida contra o Santos. É verdade. E aí deixa um pouco a impressão, na minha opinião, de que é algo muito mais de foco, motivação, pelo que a gente vem vivendo aí o clube nos bastidores esse período, do que algo dentro de campo. Obviamente que dentro de campo a gente tem muita deficiência, a gente sabe, tanto técnica quanto de comando mesmo. É verdade, Bruno. E eu acho o seguinte, você falou logo com a questão do início da partida, né? Essa questão da rotação, né? A gente já começa o jogo tendo aquele lance polêmico, né? Que a torcida ficou muito chateada nas redes sociais, eu vi torcedores reclamando bastante, que foi aquela jogada de Marcos Rocha, né? Que poderia caber até um cartão vermelho e a arbitragem não deu, né? Isso já deixou o torcedor já um pouco contrariado, mas erro da arbitragem à parte, acho até que cabia realmente, no mínimo, a revisão do VAR nesse lance. O Sport não entrou numa rotação, como você disse, igual a partida de São Paulo. E o Palmeiras dominou o jogo no primeiro tempo, de uma forma muito consistente. Ô Bruno, tu acha que esse lance, então, logo no começo do jogo, né, em cima lá do Marcos Rocha, que a torcida ficou pedindo que caberia até a expulsão, pode ter abalado o psicológico do time, ou não teve nada a ver uma coisa com a outra? Olha, Gustavinho, eu acho que de certa forma muda um pouco o decorrer da partida, mas eu acho que aquilo não alterou o psicológico do time. O time, desde o primeiro minuto, já vinha jogando naquela rotação. Foi um time, na minha opinião, sem saída de bola nenhuma, e isso aí, para mim, é muito influência da característica dos jogadores que a gente tem, né? Você tem aí no meio de campo 2 jogadores que não são tão construtores. Marcão, para mim, é mais gritante ainda essa falha. Sim. José Wellison tem um passe mais de segurança, vez ou outra ele arrisca um passe vertical. Você tem Júnior Tavares, que eu não tenho ficado satisfeito com a disposição dele em campo. Eu acho que ou ele está afetado ainda pela chikungunya que ele teve, ou falta um pouco de comprometimento. E você também tem o Rainer, que é um jogador mais de força, um jogador mais de linha de fundo, de chegada, né, no último terço, mas que não é tão construtor. Embora a boa surpresa é ter aí o Sabino e Rafael Thierry, que além de fazer partidas excelentes defensivamente, tem colaborado muito na construção da jogada, mas aí o fato de você ter 2 volantes sem essa característica termina prejudicando a criação do time. Exatamente. Você tocou num ponto, Bruno, que eu até queria comentar, que se tem alguma coisa boa nesse começo de campeonato horroroso do Sport, se a gente olhar em termos de pontuação, né, a gente disputou 18 pontos e só somou 6 até agora, né? É um aproveitamento muito ruim. É aproveitamento de time rebaixado, né?
Se a gente for, É verdade. se a gente for pegar. Mas se tem alguma coisa de bom, tem sido a dupla de zaga, né? Que tem feito partidas excelentes. E até o próprio Maílson, né? Que claramente tem feito boas partidas e tem mostrado evolução, né? Inclusive o Maílson era um temor da torcida, né? Como é que seria esse Campeonato Brasileiro de Maílson? Mas por enquanto o Campeonato de Maílson tem sido muito bom. E o de Sabino e de Thierry, por enquanto, tem sido além do esperado, mas muito além do esperado. Só que a atuação dos laterais eu acho que também compromete, né, Bruno? Os laterais do Sport estão muito abaixo da dupla de zaga. Sem dúvida. Por incrível que pareça, Gustavo, eu sou muito crítico, você tocou aí em Maílson, eu era muito crítico de Maílson. Sim. Eu ainda acho que ele tem problemas de fundamento, problema de base. Eu concordo, também concordo. Se eu não me engano, ele chegou até tarde no esporte, né? Ele não teve uma base completa. Não. Mas assim, de certa forma eu concordo que Maílson vem fazendo um bom início de campeonato. Acho que esse é um ponto positivo do esporte, não apenas individual, como coletivo. É um ponto positivo do trabalho de Humberto Lousa. É um time que sabe se defender bem, né? É um time que é seguro. Você vê algumas partidas, o esporte sofreu pouco. Muito pouco. Hoje você teve algumas oportunidades aí para o Palmeiras, até pela qualidade técnica do Palmeiras. Claro. Mas você vai jogar contra um Santos na Vila Belmiro, que nunca é fácil. Eu acho que o Sport venceu em 2017, se eu não me engano, com o gol de Osvaldo. Foi. Acho que é a única vez da história, talvez. Então, assim, você vai fazer uma partida contra um Santos que vinha embalado e praticamente só teve um perigo de gol. E assim foram outras partidas, o Grêmio, na Ilha do Retiro e tal. Ou seja, eu acho que isso é um ponto positivo do trabalho de Humberto Lousa. E só potencializa, eu acho, a qualidade de Sabino, que era um jogador que eu já tinha gostado da contratação, e de Rafael Thierry, que embora ano passado fosse reserva para Adrielson e Maidana, que também fizeram um bom campeonato, eu enxergava potencial nele, até pela saída de bola também. Mas sobre os laterais eu concordo contigo também, eu acho que estão bem abaixo. Rainer, parece que quando a gente atuou com 3 zagueiros foi o período onde ele teve um melhor desempenho. Parecia que ele jogava mais solto e dava amplitude para o time. Sim. E eu acho que, por incrível que pareça também, eu vou falar aqui, eu acho que o Sport hoje sente falta de Sander, Gustavo. Embora não fosse também um jogador da minha preferência para ficar aí no clube. Por incrível que pareça, né, Bruno? O Sander vinha de partidas muito boas, né? Inclusive, o jogo que ele se machucou, ele foi muito bem. É verdade. Então, acho que Júnior Tavares hoje, até por esse problema que ele teve aí. E a partida contra o Grêmio, né, também, que ele fez o gol, que foi também o melhor jogo dele. Isso. Ele não entrega o que Sander vinha entregando. É muita força, ainda que não tivesse tanta qualidade técnica, mas tinha muita força ali pelo lado do campo. Então, Bruno, aí vamos voltar então. Aí o Sport leva o gol aos 37 do primeiro tempo, quando o Palmeiras já dava sinais de que cedo ou tarde ia conseguir fazer o gol, porque aumentava a pressão em cima do Sport e o Sport não conseguia jogar. E aí o Sport vem no segundo tempo e surpreendentemente o time volta um pouco melhor. E consegue finalmente começar a incomodar a defesa do Palmeiras. Mas aí a gente esbarra, na minha opinião, no maior problema desse time nesse começo do campeonato, que tem sido finalização. Esse time finaliza muito mal. Muito mal. A gente teve 2 chances com o Thiago Neves, que tem sido um jogador que tem feito um campeonato brasileiro até aqui muito ruim. E uma chance com o André, que em outros tempos essa bola a gente já estaria comemorando o gol, né? E ele consegue perder uma bola na cara do gol. Ele conseguiu talvez mais difícil, que foi ganhar uma disputa com o Felipe Melo ali na jogada, que fez uma partida também muito boa. E aí ele consegue se livrar de Felipe Melo, sai na cara do Jailson e chuta a bola de lado. Na verdade, além do problema de finalização, eu acho que o Sport tem um problema de criação. O Sport é um time também que chega pouco. E as poucas vezes que chega, a gente não consegue aproveitar da melhor forma. E eu acho que isso também, Gustavinho, é muito decorrente também do que eu falei aqui, das características dos jogadores da gente. A gente tem 2 volantes que não constroem, já falei. A gente tem hoje um meia que você falou aí, Thiago Neves, que parece que hoje ele não tem a menor força física, a menor condição física de estar em campo. Isso então, tem que ser muito mais comentado, Bruno. Eu acho que a gente tem comentado muito pouco sobre isso. Justamente. A Covid fez um estrago muito grande.
na parte física dele. E isso é um questionamento que eu acho que deve ser feito à diretoria, à comissão técnica. Qual é a real situação de Thiago Neves? E ao departamento médico também. Também. Algo está acontecendo com ele. Entendeu? Porque ele não tem hoje. Ele hoje é uma vulnerabilidade do esporte. Concordo. Entendeu? Ele não consegue. As poucas vezes que ele colabora é quando ele está próximo da área, porque aí ele usa pouco a parte física e aí é mais o talento. E a gente sabe, é indiscutível o talento de Thiago Neves. Sim. E pelo lado de campo, a gente tem um jogador que também vem abaixo há alguns anos, que é o Neilton. Hoje eu acho que ele até comprometeu muito mais do que ele vinha comprometendo nos outros jogos, e não só na parte ofensiva, na parte defensiva também. E o Everaldo, que infelizmente não consegue ter sequência. É um jogador que me parece que já teve um problema físico hoje de novo, né? Um problema de contusão. São jogadores que precisam de espaço para jogar. O Palmeiras tem uma recomposição rápida, o Sport não tem uma saída muito rápida. A gente falou muito da rotação aqui do time, então assim, esses jogadores, quando pegam times que estão bem postados defensivamente, eles não têm tanto o que fazer, porque eles não são jogadores técnicos, eles são jogadores de espaço. E aí termina com que André precisa vir buscar muito jogo. Que é uma coisa que me incomoda muito, Bruno. Não sei se te incomoda, mas isso me incomoda bastante. Você vê André que poderia estar lá guardando até um pouco de energia para ser potencializada no que ele sabe fazer melhor, que é a questão ofensiva de finalizar. Ele tá tendo que vir ajudar na defesa às vezes. E muito, Gustavinho, por conta desse buraco que o Sport tem no meio do campo. Você tem 3 jogadores, Thiago Neves, José Welles e Marcão, que não tá conseguindo fazer essa bola chegar. E aí, muitas vezes, o Sabino tá tendo que jogar logo pro André. Obviamente, tendo que encurtar um pouco o espaço para receber essa bola. Muitas vezes, recebendo ela antes do meio do campo. Entendeu? Jogando muito distante da área. E a gente não termina que não tem força nenhuma para chegar no setor ofensivo, entendeu? Torcedor, então vamos, já que a gente agora já falou do jogo, já que a gente tá falando muito da questão de loser, vamos ouvir o que é que o nosso treinador falou na coletiva depois do jogo, porque o Humberto Louser tocou num ponto aí interessante que a gente pode debater aqui e trazer esse debate no Rádio Esportistas. Vamos então ouvir aí um trecho da coletiva de Humberto Louser após a derrota do Sport 1-0 para o Palmeiras. Fala, Louser. Infelizmente a gente não está tendo esse período, né? São jogos em cima de jogos. Algo que tem nos incomodado justamente essa transição, né? Defesa-ataque. O jogo passado a gente até comentou que naquele último terço de campo alguns passes, algumas decisões ali foram equivocadas. Hoje novamente, né? Então retomamos a bola em alguns momentos, como você bem frisou, a gente tem roubado bola, tem pego o adversário desprotegido, mas infelizmente a gente não tem aproveitado essa situação para gerar uma superioridade, gerar uma finalização e aumentando a sua possibilidade de fazer gol. Então isso que a gente tem trabalhado, a única coisa que dá para a gente fazer é com ajuste em vídeo, levando para campo e mostrando aquilo que a gente precisa fazer. Agora é qualificar esse passe, essa tomada de decisão para que a gente consiga ter essa transição mais rápida e chegar pegando o adversário um pouco mais desprotegido para chegar ao gol deles. Então é algo que está nos incomodando bastante. A única maneira de melhorar isso é trabalhando, e nós vamos continuar trabalhando, cobrando para que a gente possa, o mais rápido possível, dar essa resposta, porque hoje, mais uma vez, perdemos a oportunidade de pontuar muito em função dessa nossa transição. É complicado, né, Gustavinho? Mas vamos lá, me responde uma coisa aí agora. Gustavinho tem a caneta. O homem cai ou não cai? Bruno, eu tenho quase certeza, 99,9% de certeza que o Louser não termina o primeiro turno como técnico do Sport. E tenho 99% de certeza de que ele cairá assim que acabar as eleições. Né? Assim que acabar as eleições ele vai cair. A questão é saber se será uma demissão justa ou não. Você acha que Louser é mais vítima ou culpado nesse começo do trabalho do Sport até aqui, Bruno? Olha, Gustavinho, se a gente for analisar o cenário hoje do Sport, eu acho que ele, de certa forma, é um pouco vítima da turbulência que a gente vive hoje. Sério? Não é fácil, eu acho. Assim, não é fácil você
ter que motivar um grupo, né, de profissionais que convive com salários atrasados, e o que é pior, porque salários atrasados hoje no futebol brasileiro é algo que, embora não seja correto, é algo comum. Sim. O que não é muito comum é você não ter gestão, né? É você ter um clube que não tem um presidente, que não tem um vice-presidente, que a torcida não sabe quem é a diretoria do futebol. Então vamos lá, eu te fiz uma pergunta. Uma diretoria que já está pré-demitida, inclusive, né? Que já disse que não vai ficar, né? Depois das eleições, né? Pois é, então imagina o que é um profissional se motivar, sabendo que a direção não vai ser a mesma. Como é que rola essa cobrança? Como é que um profissional vai escutar o cara cobrar e vai levar a sério aquela cobrança? Termina que o Humberto Louser, na minha opinião, embora tenha algumas falhas, eu acho que a gente pode enumerar aqui, ele termina também sendo mais uma vítima do processo, entendeu? Entendi. Agora, ô Bruno, nessa queixa dele que ele fez, vamos recortar um pouco mais para o jogo de hoje. Ele fala nessa questão da transição lenta e da falta de tempo para treinar. É bom lembrar que o Sport, acho que, se eu não me engano, as 4 primeiras rodadas do campeonato foram semanas cheias. O Sport teve uma semana cheia para trabalhar. E o futebol de lá para cá, eu não vi mudar tanto assim, não. Não, concordo. Nessa parte aí, ele não é vítima. Eu acho que, assim, ainda que seja uma justificativa para não expor algo que acontece internamente, ela é completamente descabida. Certo. O esporte é algo que até a própria torcida reclama, muito embora às vezes quantidade de trabalho não é qualidade, mas assim, o esporte teve alguma semana cheia para trabalhar em algumas oportunidades. E me parece que Louser preferiu fazer semanas mais curtas, com 2 dias de folga, praticamente. Justamente. Então, assim, não dá para depois, ele observando essa falha, porque ele admitiu que tem essa falha de transição do esporte, da transição ofensiva, culpar a falta de oportunidade de tempo, né? A falta de tempo. Para mim, é uma falha de Humberto Louser, uma desculpa, e ainda que ele queira encobrir alguma coisa, saiu ainda pior para ele. Acho que o soneto saiu pior do que a encomenda, né? Não, sem dúvida. Não tenho o que dizer. Fora outras coisas. Eu falei assim de vítima como um todo, mas eu tenho críticas à leitura de jogo de Humberto Louser. Também. As mudanças. Mexe muito mal, mexe mal. Mexe mal. E, assim... E não é, eu vou falar assim, eu tenho visto que a torcida do Sport faz um movimento em favor de Gustavo, que eu acho que é um jogador de certa qualidade. Não sei como é que está o foco de Gustavo hoje, internamente, se ele tem se empenhado. Eu acho que assim também não é justificativa para um jogador de 20 anos perder o foco porque não tem entrado constantemente. Eu acho que ele acabou de subir do sub-20. Ainda que a torcida ache, e eu de certa forma acho que ele tem que ter mais oportunidades, ele jamais pode fazer isso, porque ele vai conviver com esse tipo de situação na carreira. Mas eu falo a característica de jogador. Às vezes ele muda, bota um tipo de jogador que não encaixa com aquela partida, tá entendendo? Não é só a mudança, o nome do jogador que vai entrar, mas é a característica. O nosso colega João Pedro Pereira, do NE 45 Minutos, deu uma frase no Twitter sobre o trabalho de Louser que eu confesso que toda vez que eu vejo eu tenho vontade de rir. Ele rotula Louser como analfabeto funcional de leitura de jogo. Faz sentido. Eu também acho. Eu comento até às vezes com alguns amigos isso, que eu não me recordo de um treinador ter uma leitura tão ruim de jogo. Ele lê muito mal jogo, muito mal. É verdade. E eu acho também, 2 críticas que eu também faço ao trabalho dele é o seguinte: primeiro, é um cara que não tem um plano B, ele escala uma equipe, ele monta uma estratégia de jogo, mas ele não tem um plano B, não tem um plano C, é um plano A. Se der certo, beleza. Se não deu, vai acontecer o que aconteceu hoje. É verdade. E outra crítica que eu faço a ele, eu acho que aí é uma coisa que pode ser abrir um leque aí para a questão da própria diretoria mesmo, é a quantidade de atos de disciplina que aconteceram na gestão dele, né? A gente teve um problema com o Mikael, teve esse problema com o Patrick, que podem não ter sido coisas diretamente com ele, mas é algo estranho, né? 2 casos de indisciplina em tão pouco tempo com o treinador. A gente teve aqui Jair Ventura, isso nunca aconteceu. Isso, sem dúvida. Eu só não sei hoje se é justo creditar ele
ou se isso é decorrência da falta de gestão do clube como um todo, entendeu? Pode ser. É um fato também que a gente precisa pontuar. Mas Só enfim. que aí, Gustavinho, desculpa te interromper. Não, claro, por favor. Pode completar. Deixa eu também colocar aqui um assunto para a gente debater brevemente. Pois não. Partindo do princípio que Humberto Lousa fosse demitido hoje. Certo. Como é que isso iria acontecer dentro do clube, que tem uma nova regra aí da CBF, que dependendo da forma que o treinador saia, né? Se ele não pede... O Sport só tem direito a uma demissão, né? Só uma demissão. Justamente. Então, assim, o próximo presidente, se é que iam esperar o próximo presidente, só teria direito a escolher um treinador, ao menos que o próximo treinador pedisse demissão. Sim. Não é isso? Exatamente. Pronto. Exatamente. E se essa diretoria demite e não escolhe ninguém para aguardar o final do mês aí, que é quando o novo presidente toma posse, contratar. Quem fica? César Lucena? Tá entendendo? E esse período com o César no banco. Ou seria Ricardo Severo, treinador do Sub-20, que eu acho que é um cara que tem um potencial bom e que, mais uma vez, a gente tem deixado passar bons profissionais, assim como foi com o Júnior Câmara, que está no Fortaleza. Sim. Não foi aproveitado no profissional. Sim. Hoje é Ricardo Severo. Entendeu? Então, como é que seria isso? Como é que tu vê? Bruno, eu confesso, pelas experiências que nós tivemos com o César Lucena, certamente não seria um nome muito bem quisto entre a torcida. E não seria um nome que me causaria confiança, não. Eu acho que o Sport vai ter que... Eu já falei até isso aqui em outras edições Rádio Esportistas. Essa regra nova da CBF, ela, por um lado, quis proteger os técnicos e evitar aquele técnico cirandeiro, né, que começa o campeonato num clube, aí vai para outro, depois vai para outro, termina o ano no quarto clube. Que tem muito técnico. E já tem gente, só uma coisa, Gustavo, e já tem gente pedindo que essa ciranda volte, né? Deu a volta novamente. Jair Ventura no Sport e Humberto Lousa na Chapecoense. Pois é, né? Já pensou? Já pensou na dança das cadeiras aí, troca de técnico, né? Jair voltando para cá e Lousa voltando para lá, seria muito engraçado, sabe? Mas eu acho assim, Bruno, o Sport tem que tomar muito cuidado com essa decisão que vai ter. Eu compreendo que o Humberto Lousa não vai ser o treinador que vai dar jeito no Sport. Já está muito claro isso para mim. Por mais que você tenha apontado esses problemas que pesam contra o trabalho dele, vindos da diretoria. Mas eu já me convenço que o Humberto Lousa não vai ser esse cara que vai trazer essa estabilidade para o Sport em termos de campeonato, em termos de pontuação. Então a gente vai ter que pensar muito bem nesse nome que vai escolher. Tem que ser e não pode ser uma decisão antes da eleição. Infelizmente, né? Atrasar o processo eleitoral e quem vai pagar o preço vai ser o Sport Clube do Recife, porque a gente vai ficar anestesiado aí até o dia 20 e pouco, porque depois da eleição ainda tem mais 9 dias para a diretoria assumir, né? Ainda tem esse negócio. Então a gente vai ficar de braços atados aí mais umas 4, 5 rodadas, infelizmente. É duro. Justamente. É duro, mas... Bruno, se não passar pra gente fechar então esse primeiro bloco, vamos fazer aqui um pai-bola rapidinho aqui. A gente tem ainda pra falar aqui do melhor e do pior em campo. A gente sempre dá aqui o motorrádio pro melhor em campo do esporte e o troféu abacaxi pro pior em campo. Então, vou perguntar pra você e eu já vou deixar aqui meu voto. Melhor em campo. Melhor motorrádio pra mim vai para Sabino. Baita partida de Sabino hoje. Jogou muito bem. Embora Rafael Thierry também tenha feito uma partida também muito boa. Mas eu vou dar o motorrádio aí pra Sabino como melhor em campo. E no meu caso, Gustavinho, eu vou discordar. Na verdade, discordar não. Eu vou tentar dar o prêmio para Você vai dar outro rádio, no caso. Você vai pegar outro rádio. Vou dar outro rádio para Rafael Thierry. Beleza. Até pela grande partida que ele fez, eu acho que Sabino vem sendo o melhor jogador do esporte no campeonato e fez mais uma grande partida. Mas Rafael Thierry, além embora a grande partida de Sabino, Rafael Thierry salvou o esporte em outras oportunidades hoje, inclusive onde Maílson praticamente já estava batido. Hoje vou dar o prêmio para Rafael Thierry. Tá bem entregue então. Então um rádio para Sabino e um para Rafael Thierry, dupla de zaga que tem sido aí ponto alto do esporte no campeonato. E o pior em campo, Bruno? Quem foi pra você? Digno do troféu abacaxi. Hoje,
eu vou falar um nome que eu já tenho sido crítico algumas vezes. Ele já está no clube há algum tempo e eu entendo que a torcida do Sport tem alguma proteção com ele. Até pela disposição dele em campo e tal, isso aí eu não posso negar, mas o prêmio, na minha opinião, vai para Marcão. Eu acho que é um jogador que não tem colaborado com o Sport com a bola, quando o Sport tem a bola. Me irrita bastante o fato dele não dar condições de passe para os companheiros, e hoje no gol de Gustavo Scarpa, ele nitidamente para na jogada e marca com o olho. É verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que não tem como eu dar o prêmio para uma outra pessoa que teve um resultado que influenciou diretamente no resultado negativo. Naquele jogo com o Corinthians aqui, eu e a Gabriela, a gente também deu o prêmio de pior em campo para ele. Eu vou dar o pior em campo também para outro jogador, porque eu votaria em Marcão, mas eu vou dar também para outro jogador. Não pela questão assim, eu fico triste porque é um cara que tem muita qualidade. Chegou inclusive aqui no Sport para ser a grande estrela da companhia, mas tá precisando de se discutir muito a condição técnica de Thiago Neves. Ele tá mais atrapalhando o Sport do que ajudando atualmente. Então eu acho que Thiago Neves para mim foi o pior em campo hoje. Mas é uma questão assim, a gente dá esse prêmio abacaxi para Thiago Neves, mas a gente quer que ele volte a ser um bom jogador, um cara que ajude o Sport, como ele ajudou no ano passado, né, na Série A do ano passado. Então para isso, tá na hora do departamento médico do Sport, da diretoria, chegar a dizer o que é que tá acontecendo com o Thiago Neves, porque ele tá visivelmente no estado precário fisicamente, muito precário. Eu concordo também, Gustavo, com a sua menção aí, inclusive se fosse período de safra aí do abacaxi, eu acho que dava para dar um monte de jogador. Nossa não tá senhora. Fácil, não. Tá difícil, tá difícil. Mas aqui tem que dar é pouco ainda, né? Dúvida, tem que racionar. Sem então, dúvida. E deixa eu só fazer adicionar mais uma coisa aqui. Você falou aí da condição física, e eu acredito que no início do programa eu falei do Júnior Tavares. Sim. Sim. O Júnior Tavares eu até entendo tá jogando no sacrifício, porque Sander tá fora e o Vitor Gabriel que entrou, que é zagueiro de origem e entrou numa partida contra o Corinthians e comprometeu completamente. Numa roubada, né? Entrou numa roubada, na verdade, né? Numa roubada, coitado. E assim, mais uma falha de Humberto Lousa que viu aquilo e deixou o menino até o ponto de sair um gol do lado dele, um cruzamento. Pois é. Eu entendo o Júnior Tavares estar jogando por conta da necessidade, mas Thiago Neves não. Thiago Neves, a diretoria, como você falou, o departamento médico, a comissão técnica precisa explicar o porquê de Thiago Neves estar em campo. Ele está sendo escalado com o nome. Essa é a grande verdade. Ele está sendo escalado com o nome. Justamente. Isso só tem prejudicado a ele mesmo. Exatamente. A ele e ao Sport. Né? Não, sem dúvida. Ao Sport também. Não é possível que a diretoria não esteja vendo isso, não é possível que a comissão técnica não esteja vendo isso, e principalmente o departamento médico do Sport não esteja vendo isso. Né? Porque a gente sabe que muitos jogadores aí no Brasil tiveram Covid-19 e até hoje sentem sequelas dessa doença. A grande maioria, graças a Deus, se recuperou, tá bem, tá jogando tranquilo. Mas tem jogadores que tiveram a Covid ano passado e ficaram alguns meses com sequela da doença. E Thiago Neves, infelizmente, parece que é mais um caso desse tipo. Bom, Bruno, só pra gente não fechar esse primeiro bloco, pra gente passar pro segundo, porque vem bronca por aí, né? Vamos falar rapidinho desse jogo aí do Sport contra o Atlético Goianiense, né, na quarta-feira. Jogo difícil, viu, Bruno? Jogo difícil pro Sport, vem aí. Fora de casa e com um time muito arrumado, como é esse time do Atlético Goianiense. Qual é a tua expectativa? Rapaz, falar de expectativa é bem complicado, porque a expectativa pro Palmeiras estava grande e deu no que deu. É verdade. A minha expectativa não é muito boa, não, pro jogo contra o Atlético Goianiense. A gente vai enfrentar um time que hoje chegou, se eu não me engano, à 7ª colocação, vencendo o Grêmio na arena do Grêmio. Um time que vem organizado. Inclusive, eu acho que é a segunda temporada do Atlético Goianiense que ele entra no campeonato desacreditado e que parece que faz um campeonato relativamente sólido para o que o Atlético Goianiense traça como objetivo. Sim. É um time organizado. Assisti o jogo, Gustavinho, contra o Grêmio. Também assisti.
se defende bem, é um time que tem uma transição muito rápida. Não acho que eles vão vir assim contra o Sport, mas é um time que também tem uma saída de pé em pé. Eu gostei do que eu vi do Atlético Goianiense e espero que a postura do Sport seja diferente para esse jogo, mas a expectativa não é muito alta, não. E tu, o que é que tu acha? É aquele tipo do jogo, né, Bruno? Que eu acho que o famoso empate fora de casa vai ser visto como um bom resultado. Porque o momento do Atlético Goianiense hoje é muito melhor do que o momento do Sport. Apesar de ser um time que não briga por muita coisa no campeonato, a não ser ficar na primeira divisão aí, com muita sorte, beliscar uma Sul-Americana, como aconteceu com eles ano passado, mas é um time que está fazendo um campeonato e fez ano passado um campeonato sem susto, e parece que esse ano também vai fazer um campeonato sem susto. Um campeonato para ficar ali numa zona intermediária da tabela, sem se preocupar com rebaixamento, com nada. Então é o tipo do jogo que o Sport, trazendo um ponto lá de Goiânia, eu vejo como um bom resultado. Sim. E uma vitória, então, seria um resultado muito bom. Daria um fôlego pro time a pé para essa próxima sequência de jogos no campeonato. Mas eu concordo com você. A expectativa não é muito boa, não. E a gente olha sem Paulinho Mocelin, né? Levou o terceiro amarelo. Um desfalque seríssimo, né? Por sinal, né? Um desfalque... a gente só não sabe para quem é o desfalque, né? Tem razão. É um desfalque duro. Pra que lado a gente deixa no ar, né? Mas vamos embora, torcedor e torcedora. Vamos pro segundo bloco do Rádio Esportista já, porque aí a gente vai falar de bronca agora. Bronca. É bronca no campo e bronca fora de campo. Vamos pro segundo bloco que a gente vai explicar para você. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Torcedor e torcedora. Como falamos no bloco anterior, né? É bronca dentro e é bronca fora de campo. Chegamos ao mês de julho e novamente os sócios e sócias do Leão vão ter que ir às urnas no próximo dia 15 para escolher o novo presidente e o vice-presidente executivo do clube. Depois da renúncia de Milton Bivar e de Carlos Frederico, houve uma vacância aí no cargo, que foi preenchida momentaneamente pelo Pedro Lacerda, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e assim ele convocou novas eleições, embora um pouco fora do prazo que estava determinado em estatuto, mas as eleições foram convocadas e vão acontecer daqui a alguns dias. Por enquanto, torcedor e torcedora, temos já alguns candidatos aí que vão querer, né, disputar o voto do sócio na próxima eleição, né? Nessa terça-feira, dia 6, nós vamos ter o prazo limite para as inscrições das chapas. Por enquanto, 4 chapas vão se desenhando aí para disputar a eleição. A chapa de Melo Campos, né, do Grupo Esporte na Raça. Existe uma possibilidade aí também da chapa de Eduardo Carvalho, que também disputou a eleição passada, né, no movimento Esporte Razão, uma razão para viver. Há aí uma costura nos bastidores de uma candidatura ou de Antônio Júnior ou de Delmiro Gouveia, né, do movimento Juntos pelo Esporte, e uma candidatura que surgiu essa semana, né, de um outro grupo político do clube, de José Valadares, querendo aí a eleição, contando com o apoio de alguns ex-presidentes rubro-negros, principalmente o apoio de Homero Lacerda. A chapa de Melo tem Gustavo Dubé como um de seus eleitores mais destacados, né, na chapa dele. A gente só vai saber de como vai ficar o esqueleto, né, dessa eleição na terça-feira. Ô Bruno, você tá aí com o cronograma, né? Vamos passar então o cronograma aí pro torcedor rubro-negro dos passos que vamos ter até o dia 15. Vamos lá? Vamos embora, Gustavinho. No último dia 25 de junho, foi dado prazo para fixar na sede social do clube a lista completa dos sócios, né? Aptos a votar e ser votado. Sim. No dia 6, como você já adiantou aí para a torcida, é o prazo limite para o registro das chapas. Exato. Que, lembrando, é apenas de presidente e vice-presidente. O Exato. conselho será mantido integralmente. Não tem conselho. Diferente
justamente, diferente da eleição ordinária, né? Isso. Passada, isso. Essa como uma eleição extraordinária, devido à vacância, como você explicou, ela será feita apenas para presidente e vice. Isso. No dia 7 e 8, né? São 2 dias após o registro das chapas. A Comissão Eleitoral vai analisar a documentação das chapas, que é algo que criou uma certa polêmica nas redes sociais devido às exigências, né, das certidões que foram comentadas. No domingo, dia 11/7, a fixação da relação das chapas. Dia 15, eu estou colocando as datas mais importantes, Gustavinho. É o dia da eleição, dia 15 de julho. Que vai ser no mesmo esquema da eleição passada, né? Na sede do esporte, presencial, drive-thru e aquela coisa toda. Exatamente. Isso, que seria das 8 às 18 horas. Mesmo horário, inclusive, também da eleição passada. Mesmo horário. Justamente. Às 18h15 tem a abertura da apuração, né? O início da apuração. E aí você vai ter algumas datas aqui, como a proclamação do resultado, o recurso ao presidente executivo, a decisão sobre recurso e proclamação dos leitos. E no dia 23/7 é a posse do novo presidente. Ou seja, nós ainda vamos esperar 18 dias para conhecer o novo presidente do clube. Justamente. E durante esse período aí, alguns jogos da Série A, eu tenho aqui a tabela, o Sport ainda joga até o dia 18. Por incrível que pareça, tem 2 jogos. Não, até o dia 23. Até o dia 23. 3 jogos. Isso, 3 jogos. Seria Atlético de Goiás fora de casa, no dia 7 agora, né? Quarta-feira, às 19h15. Sport Fluminense no sábado, 10 de julho, às 19 horas. E que vai ser na Arena, inclusive, esse jogo, viu, torcedor? Vai ser na Arena. E América e Sport, dia 19/7, às 8 horas da noite. Humberto Louser vai estar feliz porque ele vai ter uma semana de trabalho, né? Ele tá reclamando tanto aí da questão de que não tem semana cheia, vai ter uma. Daqui a 2 semanas vai ter uma semana cheia. Vamos ver como é que ele vai aproveitar. Garantiria isso, Gustavinho, porque dia 15 tem eleição, né? Ele vai ter talvez a primeira semana aí do jogo do Fluminense. Mas depois do dia 15 a gente não sabe se na transição do presidente eleito a gente já vai ter alguma definição de comissão técnica e elenco, né? Pode ser que ele depois do dia 15 já não esteja mais entre o universo rubro-negro, né? Pode ser que ele não esteja mais na Ilha do Retiro. Ô, Bruno. Aliás, desculpa te interromper de novo. Não, talvez, que é isso. Dependendo da quantidade de chapas registradas, essa transição já poderia começar a ser feita, né? Pois é, cara, pois é. Então, Bruno, já que a gente tá falando dessa questão de chapas e tudo mais, eu acho que essa posse não precisava, né? 8 dias ainda depois da eleição para uma posse, né? Por que esse tempo todo, né? Agiliza esse processo, gente. Agiliza isso. Já é uma eleição extraordinária, né? Já é uma eleição que vai acontecer fora do padrão. E a gente vai ter que esperar esse tempo todinho para poder ter uma posse, que nem vai ter posse, na verdade, né? Vai ser uma coisa totalmente formal, né? Porque não vai ter solenidade, não vai ter nada. Mas, enfim. É verdade. Ô, Bruno, eu listei aqui 4 candidatos. Pode aparecer mais gente, viu, torcedor? Pode ser que apareça mais gente. Pode aparecer mais gente. Por enquanto, Melo, Antônio Júnior ou Delmiro, Eduardo Carvalho e José Valadares. Tem muita gente, Bruno? Tem muita gente? Veja só, Gustavinho, eu acho que todo sócio tem o direito, né, de se candidatar. Faz parte do processo democrático. Não, concordo. Isso aí é inegável. Só que pela situação atual do esporte, eu acho que isso poderia ter sido pensado de outra forma. A gente tem aí uma chapa, como você falou, de Nelo Campos, que perdeu a última eleição por 38 votos. Delmiro Gouveia participou da última eleição, mas fazia parte de um grupo de oposição. E hoje a gente escuta por aí que há a possibilidade dele vir com o apoio da situação, o que mudaria também bastante, né? Você tem informações sobre isso? Ou você está trazendo aqui informação para a gente aqui?
Na verdade, a gente vai escutando por aí, né, Gustavo? Sim, claro. Garantir a gente não pode. O que eu sei é que fizeram algumas reuniões por aí, ex-presidente. Houve reuniões também com o grupo de Nelo, encabeçado também pelo Léo Lopes e Gustavo Dubé, com a possibilidade de vir uma chapa de consenso, que era com o Gustavo Dubé. Por sinal, Bruno, até o Esportista teve a informação no intervalo do jogo contra o Santos que Melo não seria candidato, que havia uma composição para que Melo fosse diretor de futebol, e no dia seguinte aparece Melo como candidato a presidente. Quer dizer, as coisas mudam de uma forma muito dinâmica, o que é hoje não é amanhã. Justamente. Eu também achava que viria, pelo que me disseram, viria Gustavo Dubé, foi a informação que eu tive. Foi essa informação que eu recebi. E de repente aí, no dia seguinte, alguns portais colocam a chapa Esporte na Raça como participante do pleito e que a figura de Nelo Campos e Léo Lopes seriam presidente e vice, respectivamente, né, os candidatos. Sim. Então, Gustavo, assim, eu acho que poderia ter sido pensado de outra forma. Você tem aí agora José Valadares, realmente, vou ser sincero, eu não sei o que é que ele tem hoje para colaborar com o esporte. O esporte precisa ter um avanço, uma ruptura enorme. Para quem não sabe quem é José Valadares, torcedor, é o conhecido Zé do Gás, né? Que foi aquele diretor famoso daquela contratação de Túlio Maravilha, que trouxe o rapaz aqui como jogador do esporte e no dia seguinte ele estava no Arruda como jogador do Santa Cruz, né? Um dos maiores balões da história do futebol pernambucano. Esse é o nosso glorioso Zé Valadares. Então, Gustavinho, assim, eu não sei hoje o que é que José Valadares, nada contra a experiência, nada disso, mas, assim, essas pessoas tiveram a oportunidade de estar no clube em outras épocas, e, assim, a gente hoje precisa criar ter uma ruptura no clube, na forma dele ser administrado, né? E parece mais do mesmo, né, Bruno? É gente que estava lá e agora quer voltar com uma roupagem nova, mas é uma chapa mais do mesmo. É gente que já passou pelo clube várias e várias vezes e não mudou nada. Justamente. A gente viu isso recentemente, né, Gustavinho? Milton Bivar, com todo o serviço prestado, todo o respeito que a gente tem por ele, principalmente pelo acesso de 2019 e pela Copa do Brasil. Mas, como um clube, a gente não teve avanço nenhum, muito pelo contrário. Parece que a gente vem acumulando ainda mais problemas administrativos e financeiros. Mas foi prometido transparência, que isso é essencial nos dias de hoje, e nada disso foi cumprido, com algumas justificativas. A gente espera que o próximo presidente traga isso para o torcedor, porque não é fácil você se associar a um clube e não ter o mínimo de transparência. Pois entendeu? Já é difícil você ter algum benefício, ainda mais com a situação que a gente vive hoje de pandemia. Se nem a campo você está podendo ir, né? Por motivos óbvios aí, mas a transparência é o mínimo, e tá aí 4 chapas, possíveis chapas, como você falou, tudo pode mudar, e a gente só pede isso. Eu só acho que, respondendo a tua pergunta, que poderia ter sido tratado de outra maneira. Eu acho que poderíamos ter uma eleição mais enxuta, uma eleição com prazos mais curtos, pela necessidade do clube. E você aí, o que é que me diz? Eu corroboro com toda a sua fala aí, principalmente na questão de que poderia ser conduzido o processo de uma maneira diferente. Acho que esse processo poderia ter sido muito mais rápido, não é? A gente viu aí candidaturas que, inclusive, foram lançadas essa semana e já desistiram, que, claramente, né, eram candidaturas que estavam aí e que não iam oferecer muita coisa, né, em termos de debate para o clube, né? É legítimo o direito do sócio querer se candidatar, não tenha dúvida nenhuma que é. Né? E a gente aqui dá vez e voz à torcida, e o sócio e a sócia tem o direito de se candidatar se ele cumpre as exigências. Mas a questão é a seguinte, Bruno, é que a gente precisa discutir um projeto para o clube. A gente precisa discutir gestão. A gente precisa discutir um novo modelo de fazer futebol para o esporte. Esse modelo atual está falido. Está falido. Não adianta a gente querer fazer um mais do mesmo. E isso vale, eu estou dizendo isso para Melo, estou falando isso para Belmiro, para Eduardo e para Zé Valadares e para qualquer outro candidato. Não tragam a mesma coisa de agora, porque não vai dar certo. A gente tem que fazer um outro modelo de gestão do esporte. Se a gente trouxer a mesma coisa,
não vai mudar nada. Tem 1 ano e meio só. 1 ano e meio só é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Sem dúvida, ô Gustavinho, e isso aí tem refletido, inclusive, na reputação do próprio clube. Você vê clubes aí como Fortaleza, Ceará, o próprio Bahia, rivais nossos da região, adotando essas práticas. E o Sport, infelizmente, tem ficado para trás. A gente era parâmetro para esses clubes antigamente, Bruno. Agora inverteu o papel. Isso, justamente. E essas práticas, como você falou, precisam acabar, essas antigas, que você vê, por exemplo, no Conselho Deliberativo atual, que se reuniu para tomar essa decisão aí de eleições diretas ou indiretas, numa reunião restrita. O sócio não teve acesso. Que parecia a Coreia do... Aliás, o Conselho Deliberativo do Esporte está parecendo a Coreia do Norte, né? Porque decisões é tudo entre eles e ninguém fica sabendo, né? Ninguém pode assistir. Até hoje a gente tem um caso lá do Flávio Cury, né? Com o Gil lá do ex-BBB, que o torcedor fica sem resposta, não sabe se fizeram requerimento de... Ninguém sabe de nada, não há menor justificativa. E, inclusive, dia desses aí, ele estava dando entrevista falando da eleição. E falando em nome do clube, como uma autoridade proeminente do clube. Se bem que nesse caso aí, né, a culpa é de quem dá espaço. A culpa é a rádio que abre o microfone para essas pessoas falarem em nome do Esporte Clube do Recife. Não preciso aqui nem dizer qual foi a rádio, né? Que dá espaço para essa galera falar. Então, assim, aí você... a gente aqui está discutindo número de chapa, tudo isso, e o próprio conselho parece que não enxergou que hoje a atitude tem que ser completamente diferente do que eles vêm tomando. A gente já teve o conselho antigo de Milton votando por adiar as eleições, e detalhe, com a justificativa, a primeira foi que iria atrapalhar o esporte na Série A. E o que estão fazendo agora? É muito pior. Muito. Porque a gente vai... Muito pior. A gente vai ter uma eleição dia 15 e dia 23 o presidente assume. Né? A gente hoje não consegue definir quem é a comissão técnica. Se Humberto Lousi fica ou não, por conta de uma eleição. Porque um presidente que foi eleito há 2 meses atrás resolveu renunciar. O que é que houve no clube durante esse período? Tá entendendo? Uhum. O que é que fez o Milton Bivar renunciar? O que é que fez Carlos Frederico renunciar? Fica aí a pergunta e a torcida para que os candidatos tomem atitudes diferentes e pensem realmente na sustentabilidade do esporte. Eu compartilho da sua preocupação e também da sua torcida, Bruno. Realmente é uma eleição... Eu dizia que aquela eleição passada, que foi a eleição que Milton venceu, a mais disputada da história, né? Era uma eleição importantíssima para o futuro do clube. Era a mais importante eleição do século para o esporte. Essa eleição também é muito importante. Só que, diferente daquela, a gente fica com uma enorme sensação de saber o que vai acontecer, de incerteza. Porque a gente não sabe se mesmo que uma chapa apareça com os melhores projetos para o clube, a gente não tem garantia nenhuma que eles vão conseguir executar tudo no pouco tempo que vão ter de gestão. Então, sim, sem dúvida. É um momento realmente muito delicado e que a gente pede. Os poucos dias que a gente vai ter aí para a eleição, que a gente quer, inclusive, tentar ouvir ao máximo aí os candidatos, né, a partir de terça-feira, não correr atrás aí para ouvir todo mundo, é que tragam um modelo de gestão para o Esporte Clube do Recife. O esporte precisa ser repensado, né? Repensado. O mesmo modelo atual já se viu que não vai dar certo. É isso aí, torcedor e torcedora. Vamos aguardar então o que vai acontecer. Terça-feira, então, portanto, a inscrição das chapas. E claro que o Rádio Esportistas vai cobrir tudo para você. Meu caro Bruno Santos, já estamos chegando aqui ao final do programa. Primeiro quero lhe agradecer pela presença aqui. Foi um prazer bater essa bola com você aqui na Tabelinha Rubro-Negra. E quer mandar um abraço para alguém, Bruno? Quer mandar um alô aí pro pessoal aí? Fica à vontade. Fala, Gustavo. Na verdade, eu que tenho que lhe agradecer. Acho que a Tabelinha, embora
seja a minha primeira vez, como eu já lhe falei fora do ar. Eu acho que foi legal. Foi bacana. A gente conseguiu ter um bom entrosamento aqui, melhor do que o meio campo do nosso time. Com certeza, não tenho dúvida. E espero que o teu programa ele continue nessa crescente aí. Eu acho que o conteúdo é muito rico para o torcedor, que eu acho que sente falta disso. Além disso, acho muito importante que o Rádio Esportices escute os candidatos para auxiliar os torcedores, os sócios, a tomar a melhor decisão. Sim. Que não pensem até dezembro, pensem no futuro do esporte. Tá aí agora, como eu falei, a gente há 2 meses passadas de uma eleição, tendo que fazer uma nova eleição. Então, muito obrigado, Gustavinho. Manda um abraço para meus amigos aí do nosso grupo do WhatsApp. Mandar um abraço pro meu filho, João Guilherme, que é torcedor fanático também, não tem como ser diferente. Não, com certeza. Esse tá bem educado. Minha esposa, Patrícia, também, porque se não fosse assim, não seria minha esposa. Bom. Pelo esporte. Tá certo. E pro meu pai que tá levando o nome do nosso glorioso Esporte Clube do Recife pro sertão de Pernambuco, é onde ele tá morando atualmente. Obrigado aí, Gustavinho, e vamos embora. Valeu, Bruno. Obrigado mesmo, cara. Obrigado pelas palavras e vamos continuar nessa parceria aí, né? Vamos continuar essa parceria aí, dando vez e voz à torcida. Essa é a missão do Esportices, né? Desde 2019 e continuará sendo, né? Aqui a gente dá vez e voz à torcida rubro-negra, né? Os pensamentos aí, ao contraditório. É sempre bom a gente estar aqui ouvindo opiniões diferentes. É isso, torcedor e torcedora. Vamos terminando aqui mais uma tabelinha rubro-negra. Um grande abraço para todo mundo. A gente se vê aí na próxima. E vamos aí. Alô, candidatos. Vamos procurar vocês, viu? Vamos debater aí sobre o futuro do esporte nessas eleições que vem por aí no próximo dia 15. Valeu, gente. Um grande abraço. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima. Tchau. Siga a gente nas redes. No Twitter, @Esportices e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Pois é, torcedora rubro-negra, fim de papo em mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. A gente vai ficando por aqui, mas promete voltar em breve. Siga as redes sociais do Esportices Blogcast, siga a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Medium. E a gente volta na próxima. Grande abraço para todo mundo, pelo Esporte Tudo. E até a próxima. Tchau, torcedor. Tchau, torcedora.